Eu acho que aí começando 10h30, né? Eu acho que eu consigo dar mais uma lida e mandar. Tá, Enfim. vamos lá. Tá ao vivo agora. Ok. Ok. Queridos irmãos e queridas irmãs, boa noite, paz e bem. Como toda segunda, o André sempre tem uma dificuldadezinha de chegar mais cedo. E hoje ele está na live lá do Eduardo Moreira com o pastor Henrique Vieira, Espiritualidade na Ação. E daqui a pouquinho ele está entrando com a gente aí, a gente vai tocando para que a gente não perca muito tempo, por causa de questão de horário, né? E a gente pede ao pessoal que está começando a entrar que faça aquele nosso ritual de compartilhar, de curtir a nossa live, de colocar no grupo da família, de ajudar a gente aí para partilhar esse momento, que é um momento muito rico e um momento de formação importante para todos nós. Como sempre, a gente vai iniciar aqui com a palavra de Deus, que hoje é o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da importância do ensino, da pesquisa de história, do ensino e da pesquisa de história na luta antirracista. A gente tem que entender que se a gente quer um mundo diferente, se a gente quer uma sociedade diferente, a gente quer um mundo inclusivo onde nós possamos estar todos juntos, né, compartilhando, sendo fraternos, nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem assim. E essas crianças só vão ser assim quando a gente começar a ensinar sem nenhum medo, ensinando a elas tudo aquilo que vai fazer com que elas tenham ferramentas para entender que o outro é diferente, que o outro não pensa igual, que o outro tem direito de ter escolhas diferentes da escolha dele, que o outro nasceu diferente, né? Que o outro nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo, ninguém é igual, na verdade. Então, meu irmão e minha irmã, você que ainda não atentou para isso e fica criando na cabeça das crianças preconceitos e ódios, né? Fica criando separação por causa de questão religiosa, por causa de questão espiritual, você está errado, né? Você está cumprindo um papel muito vergonhoso diante de Jesus. É só a gente ver tudo que Jesus faz com aqueles que o povo não quer, né? Com aqueles que o poder opressor não quer, com aqueles que o sistema não quer. A gente precisa ter essa visão de que precisamos plantar algo diferente no coração das nossas crianças. E quando a gente fala de educação, e a gente não trata só de criança, não. Você também, meu irmão. Começa a ler coisas diferentes, minha irmã. Começa a ver coisas diferentes. Começa a ler novos livros de pessoas que são mais inclusivas, de pessoas que falam mais de amor, e não pessoas que falam de separação, de ódio, de diferença, não. Se você ler só coisa que fala de diferença, você vai se tornar uma pessoa que separa, que gera ódio, né? Como a gente viu nessa eleição agora, essa semana, um monte de fake news com vários candidatos e candidatas contando mentira para criar medo no seu coração e fazer você fazer escolhas muitas vezes que vão te levar para a furada. Eu dou exemplo do Rio de Janeiro dos motoristas de ônibus. Há muitos desses motoristas de ônibus apoiaram o golpe, né, de 2016 lá contra Dilma Rousseff. E ao apoiar o golpe, eles não entenderam que o que estava em jogo era uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência. E hoje nós estamos vendo aqui, né, os empresários de ônibus no Rio de Janeiro querendo negociar o 13º em 8 vezes. Porque a lei admite isso agora. Uma lei que foi votada na reforma trabalhista. E as pessoas não sabem isso. E a imprensa não faz questão de falar sobre isso. Que com o golpe vieram essas normas, essas leis que vão prejudicar a sociedade. Sabe por quê? Porque você ficou com medo de um monte de mentira separatista, preconceituosa, um monte de coisa que não leva nada a lugar nenhum.
não leva ninguém a lugar nenhum. Então é muito importante a gente ter essa visão de que uma sociedade que abraça, que acalenta, que cuida, é uma sociedade muito melhor do que a sociedade que separa. Olha o André aí. Fala, meu irmão. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Quer falar alguma coisa do Papo Reto? Tava aqui metendo uma marreta, mano. Tava aqui metendo a marreta. Né? Porque tá não falando dá. Sobre o texto? Tá falando sobre o texto? Do texto, tava falando do texto. Sim. E porque eu tô dizendo a questão do ensino, da leitura, da preocupação de ensinar as crianças, a preocupação de se formar também, que é importante. E dizendo da situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, exatamente por causa dessa coisa do preconceito. Se falou tanto de preconceito, tanto de que precisava mudar porque a gente ia ter uma sociedade que ia estar baseada em coisas que os cristãos não gostavam, em coisas que os cristãos achavam que estava contra a Bíblia. E hoje a gente está vendo um monte de motorista de ônibus aqui no Rio de Janeiro sofrendo por causa da reforma trabalhista. Porque os patrões querem pagar o 13º em 8 vezes, irmão. E os caras entraram em greve, tá mal confusão, por causa exatamente de cair naquilo que a gente chama de conto do vigário, né? De que, eles são contra Deus, são contra a palavra, são contra não sei o quê. As pessoas não se formam no amor, não se formam no perdão, no entendimento, na fraternidade, e passam por isso, né? Então é isso que eu estava falando aqui, até agora. Já falei pra caramba. E é importante, sabe, Jefferson? A gente viu aí, graças ao bom Deus, né? O Crivella foi derrotado, mas, por outro lado, a gente celebra, mas continua triste, porque o que está aí não é o que o povo, de fato, principalmente aqueles que sonham com um projeto, né, de Rio de Janeiro, um projeto de uma cidade mais inclusiva, diante de toda a sua potência do Rio de Janeiro, a gente sabe que, enfim, não é o que a gente queria, né? Mas pelo menos a gente teve a oportunidade de enfrentar enfim, um nefasto, né, digamos assim. E, como eu estava falando com a galera, né, as sementes da resistência estão aí. As sementes da resistência estão aí. A Câmara dos Vereadores, a Câmara está lá, a Câmara está potente, uma galera está indo para a luta. Então, a gente perdeu, mas ganhou, né? A gente perdeu, mas ganhou. E, obviamente, a educação é a grande estratégia para a mudança maior, sabe? Eu acho que é muito potente. E a gente tem aqui a professora Iamara. Acertei, professora? É muita alegria, motivo de muita alegria, né? Uma irmã, mulher preta, historiadora da resistência. Hoje só tem historiador na parada aí, né, Jefferson? Tinha que fazer uma livezinha assim, né? Pô, a gente vem aí numa batida aí, tem que ter uma livezinha diferente, né? Senão fica difícil. Para dar uma ondinha, né? Pode crer, pode crer. Vai aí, Jefferson, vai contigo. Tô sem pauta, então, hein, vamos mano? lá. Tô sem pauta. Vamos lá, tô sabendo. A gente está recebendo hoje, para debater o tema, a importância do ensino e da pesquisa de história para a luta antirracista, nossa amiga, que é a Iamara da Silva Viana, minha contemporânea lá de FIX, né? A gente, muito tempo que não se via, se encontrou aí no WhatsApp um tempo atrás e a gente tem se comunicado. Estamos num grupo aí juntos, então é muito importante ter ela aqui com a gente, que é professora do Departamento de História da PUC-Rio, pós-doutora em História pelo PPGHC, UFRJ, doutora em História Política pela UERJ, com estado na École de... Aqui é difícil, hein? École de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Escolas de Altos Estudos, né? De Ciências Sociais de Paris. Mestre em História Social pela UERJ, bacharel em Licenciatura em História pela UFRJ e realiza pesquisa sobre escravidão brasileira e suas conexões atlântica, Caribe e francês. Pós-emancipação, ensino de História, Lei 10.639, relações étnico-raciais, patrimônios culturais negros, é coordenadora da pós-graduação em África e Culturas Afrodescendentes da PUC-Rio Poliduque de Caxias e coordenadora de residência pedagógica da História da PUC-Rio. Cara, que currículo!
Um dia eu vou ser assim, irmão. Caramba, bicho. Meus parabéns, irmã. Seja bem-vinda. É um prazer ter você com a gente aqui. Obrigada. Fala um pouco para a gente já para Obrigada. iniciar. Fala um pouco para a gente já, dando a sua chegada aí, sobre a sua trajetória no campo de história, desde aquela época lá, dolorida do IFIX, sem biblioteca, sem ar-condicionado, ventilador quebrado, aquilo tudo que a gente passou até agora, né, minha irmã? Isso você está falando só do momento que nós estávamos dentro da universidade, né? Mas para pensar, né, eu, né, mulher negra, vindo de famílias, né, de uma família muito pobre, tá? Então, assim, ainda tinha toda a trajetória para chegar até a universidade. Então, tinha um trem lotado, que na época não tinha ar-condicionado, não é? Ou pegar o ônibus e pegar horas na Avenida Brasil. Então, quando chovia, alagava, né? Chegava em casa 1h para acordar às 4, né? Porque eu trabalhava e estudava, eu não tinha o privilégio de ser só estudante, né? Então, perdi meu pai muito cedo, isso foi uma questão que, claro, abalou profundamente toda a família. Eu sou a filha mais velha de 5, sou a mais velha de 5 irmãos. Né? Então, aí no momento que eu ia sair do trabalho para só estudar, não foi possível, né? Então, eu tinha que trabalhar e estudar. Então, assim, o que você descreveu era o momento que eu conseguia adentrar no espaço da universidade, mas antes disso já tinha ocorrido muita coisa, né? Muita história. Mas, assim, é uma felicidade imensa estar aqui com você, né, com o André também. De vez em quando eu tento acompanhar sempre, mas nem sempre consigo. Né? Estou vendo aqui outros colegas nossos, historiadores, professores também, então quero agradecer a todos que estão aqui presentes. É um prazer imenso, né, ter todo esse pessoal junto com a gente, te reencontrar depois de muito tempo. Né? Felizmente, hoje nós vemos mais alunos negros, né? Mas, assim, eu comecei história foi meu segundo curso. Né? Assim, eu comecei com filosofia, em 93, aí no História eu comecei em 97, no segundo semestre, tranquei em 98, porque eu estava trabalhando em 2 empregos, né, foi justamente aí quando eu perdi meu pai. Então, assim, eu levei muito tempo para me formar, né, levei muito tempo para concluir a graduação. E aí, depois de concluir a graduação, foi acontecendo muito rápido, né, porque, para ser bem sincera, Jefferson e André, assim, eu não tinha noção nem do que era mestrado e doutorado. Né? Meu sonho era fazer história na UFRJ, ponto. Era isso. Né? Eu desconhecia completamente esse universo acadêmico. Então, por conta mesmo da trajetória da origem da minha família. Né? É uma família muito humilde, como eu falei, meus pais estudaram muito pouco, mas, né, por outro lado, viam na educação, né, a possibilidade de mudança de vida. Então, assim, eles investiram muito, tudo que eles podiam, né, e na cabeça deles o que eles puderam fazer foi até o ensino médio, que na nossa época era segundo grau, né, científico, no meu caso, porque eu não quis fazer normal, né, o sonho da minha mãe é que eu fizesse normal, mas naquele momento, enquanto adolescente, eu não queria ser professora, né, mas o meu encontro com a história e posteriormente com a licenciatura, porque eu fiz bacharelado e depois fiz ingresso para a licenciatura. Nesse momento, né, eu me descobri completamente. Né? Então, assim, para mim hoje, né, eu olhando para trás e para toda essa trajetória, que foi muito difícil, não foi fácil, né, eu penso que foi, assim, eu estou no lugar certo. Né, eu gosto de dar aulas, eu gosto de ser professora, não dissocio, sempre falo isso, eu trabalho com formação de professores, tanto no ensino público da rede estadual, que eu ainda sou professora da rede estadual, porque eu sou professora 20 horas na PUC, então eu trabalho no Instituto de Educação Carmela Dutra, que é formação de professores em nível médio, e trabalho na PUC Rio, Madureira, né, assim, e trabalho na PUC Rio também com ensino de história, formação de professores, mas aí já, né, no ensino superior. E eu sempre falo com eles da relevância do que é e da responsabilidade que é ser professor. Né? Eu ouvi uma vez do Ilmar de Matos, que é um dos grandes historiadores, né, com quem eu aprendo muito. Toda vez que eu posso conversar com o Ilmar, assim, é uma coisa que eu aproveito ao máximo. Né? Eu não tive o prazer e o privilégio de ser aluna dele, né, nem de trabalhar com ele, porque quando eu adentrei, ele já estava aposentado. Né? Então, mas toda vez que eu posso, que eu encontro, né, nos corredores, ou posso conversar um pouquinho, é sempre assim, um grande aprendizado, né? E tem um texto dele que é fantástico, que é
mas não somente assim, que foi publicado um dossiê sobre ensino, pela revista Tempo, já tem algum tempo, eu não lembro agora o ano, mas o título do texto é Mas Não Somente Assim, é onde ele diz que o professor é autor. E eu sempre falo para os meus alunos isso, né? O professor, ele não tem como ser professor sem ser pesquisador. Claro, eu estou falando do nosso lugar de fala, que é sermos historiadores, né? É impossível você preparar uma boa aula, primeiro, se você não escuta os seus alunos. Então, eu acho que dos 5 sentidos, a audição é fundamental para nós, professores. Tem que ouvir seu aluno, saber quem é seu aluno, qual o contexto social, político, econômico no qual ele vive, aonde a escola está inserida. Segundo, você tem que saber, não dominar bem o conteúdo, né? Terceiro, saber se aquilo é significativo ou não para o seu aluno. Então, você só faz isso, né, a partir do momento que você pesquisa, né, para você ter domínio desse conteúdo, para você, né, fazer uma boa aula, efetivamente, construir uma boa aula, né, porque a gente não dá aula, a gente não ensina nada, a gente constrói junto com os alunos, né. É preciso aí fazer uma pesquisa, porque existe ainda, infelizmente, uma hierarquização dentro da academia, onde os bacharéis, os pesquisadores, né, aqueles que estão ligados diretamente à pesquisa, né, são colocados no lugar acima daqueles que são professores do ensino básico. Mas eu sempre fico me perguntando, ora, aqueles que estão dentro da academia, que estão formando outros pesquisadores, outros professores, não são eles também professores? Não é? E daí, por que a gente constrói isso? Eu estava lendo Hilsen outro dia, e estava trabalhando com algumas turmas, já trabalhei com algumas turmas esse texto, onde Hilsen vai justamente criticar esse afastamento da história da didática, né? Ele vai falar que no século XIX, quando a história se torna, né, uma disciplina científica, né, ela se aproxima muito da teoria e da metodologia, né, da prática teórico-metodológica, e se afasta equivocadamente da didática, né? E eu concordo plenamente com ele. Né? Segundo ele, também a história já tem em si, a própria história tem um peso, né, didático, pedagógico, porque é possível construir história sem uma narrativa, né? É possível, né, construir um conhecimento histórico, seja acadêmico ou escolar, né, sem utilizar a didática. Então, quando ele constrói essa crítica, eu falo, caramba, me encontrei, era isso que eu queria dizer e não conseguia, né? E concordo plenamente, houve um afastamento, e no nosso caso, aqui especificamente do Brasil, uma hierarquização, onde os professores que atuam na escola básica são vistos como menores, não é? E aí tem a questão de salário, condição de trabalho, são várias questões aí que acabam incidindo, né, em péssimas condições de trabalho para esses nossos colegas que só atuam na escola básica, né? E se nós pararmos para olhar, a partir da minha pequena experiência, né, eu tenho 15 anos, no máximo, de escola básica, né, então, assim, nós temos excelentes professores, né, porque todos os meus colegas aqui do Instituto, né, são formados pela UERJ, UFRJ, UF, PUC, então eu fico, caramba, nós temos excelentes professores, e quando as críticas recaem sobre a escola pública, eu falo, peraí, mas quem é que está formando esses professores? Não é? Quem é que está formando? E nós temos excelentes alunos, eu vim de escola pública, meus alunos da PUC, bolsistas, também vêm de escola pública, são excelentes alunos. Então a gente tem que começar a repensar esse papel, né, que nós temos enquanto professores, pesquisadores, autores, intelectuais e acadêmicos. Nós temos que tomar para nós esse lugar, né? Eu acho que é urgente, é para ontem. E aí nós que somos, além de tudo isso, somos negros, nós temos uma outra questão aí que é fundamental, né? Que hoje, nessa live, nos convida a falar, que é a questão antirracista, né? Porque quando adentramos nesse espaço de fala, né, nesse espaço de poder que é a academia, que são as universidades, as pessoas vão nos julgar apenas militantes, né? Como se nós não fizéssemos história, não fizéssemos ciência. Espera lá. O nosso embasamento é todo teórico e metodológico, né? Você tem toda uma base teórica e metodológica, análise de fontes, mas o fato, né, do fenótipo ser negro já nos, né, qualifica de uma maneira diferenciada dos nossos colegas e alguns amigos historiadores não negros, né, que são vistos como historiadores e nós como militantes. Espera lá, né?
também tem uma outra questão aí para a gente, né, dialogar. Por que o historiador negro não pode ser visto como historiador? Então, é uma questão ainda posta, uma questão que a gente precisa falar, e eu acho que a educação, concordando aí com vocês, é o caminho para, né, principalmente, né, a partir do que o Jefferson falou também, instrumentalizar essa garotada toda, porque são eles que vão fazer uma sociedade muito melhor, um mundo melhor, né, os que já foram e os que já estão aí não vão, então é daqui para frente, né, daqui a gente está formando, né, os nossos alunos que serão futuros professores, são eles que vão estar formando essa garotada nova, e a gente, assim, eu acredito muito que a gente consiga reverter esse quadro no qual nós nos encontramos. Pensando historicamente, já que estamos, né, todos aqui historiadores, é muito bom saber disso, não sabia que o André era historiador também, é muito legal. Vamos pensar assim, historicamente, tem 132 anos que a Lei Áurea, né, foi assinada lá pela tal princesa, né? Se nós pensarmos, né, que os nossos ancestrais, né, libertos lá de Pati de Alferes, né, fizeram uma carta endereçada para Rui Barbosa, dizendo que a rainha não deu liberdade nenhuma, né, que a liberdade foi conquistada pelo povo, documento assinado em, se eu não estiver enganada, 19 de abril de 1889, portanto, quase um ano depois da assinatura da Lei Áurea, né? Bom, se eles dizem isso, por que ainda hoje as pessoas acreditam que foi uma dádiva, né, foi um presente concedido pela princesa Isabel, né, para que nós nos tornássemos livres? E toda essa construção histórica e esses esquecimentos, porque a memória ela é composta de esquecimento, não é? Então, eu estou trazendo esse documento, que eu acho um documento muito rico, que se encontra no acervo da Casa Rui Barbosa, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, porque ele traz muitas questões super interessantes. Primeiro, é escrito e assinado por 7 libertos, 7 homens. O primeiro, Quintiliano, né, ele tem a letra muito parecida com toda a carta. Do lado do nome dele que ele assina, ele coloca entre parênteses preto. Ele faz questão de dizer a cor da sua pele. Por quê? Interessante. Então, se é liberto, significa que ele viveu na escravidão, ele foi escravo. Foi escravo não, foi escravizado, né? Me corrigindo. Eu não uso, né, já há muito tempo eu não uso mais o termo escravo, mas escravizado, porque ele não nasceu escravo, ele se tornou escravo dentro de um determinado contexto de tempo, não é, e de espaço, né? E nessa escravidão moderna, nós temos aí, é claro, a escravidão toda voltada para a África. E nesse sentido, Quintiliano, quando assina essa carta, ele faz questão de se dizer preto. E a gente pode pensar que todo esse movimento de orgulho de ser negro já existia lá no século XIX com os nossos ancestrais. A grande questão é por que esses documentos e esse conhecimento, porque já Vladimir Albuquerque já utilizou esse documento, né, Alexandre Neto da UERJ já utilizou, Vladimir Albuquerque da UFBA, né, Alexandre Neto da UERJ, eu estou na PUC, Flávio Gomes da UFRJ. Então, assim, já é um documento conhecido, né, há algum tempo. E por que esse documento ainda não está, né, não é contemplado nos livros didáticos, né, que estão presentes em todo o território nacional, né, pelo Programa do Livro Nacional do Livro Didático? Então, aí nós temos aí uma defasagem muito grande entre tudo que é produzido pela historiografia, principalmente, e aí eu vou falar de escravidão, que é o meu lugar, né, de pesquisa, e eu uso essa pesquisa justamente para poder pensar uma educação antirracista, né? A marca que tem uma grande mudança, né, na historiografia da escravidão é final da década de 80 do século passado, né, com a efeméride, né, dos 100 anos da abolição, e no ano seguinte, 100 anos da proclamação da República. Então, aí os trabalhos que surgem, né, começam, é claro, a se contrapor ao que existia antes, né, com a escola sociológica, né, paulista. Então, o escravo, ele surge nesse momento, ele passa a ser visto como sujeito político. É uma grande mudança na historiografia da escravidão. Então, desde o final da década de 80, nós temos trabalhos significativos em relação a esse tema. Mas a grande questão, por que não chega, né, até as escolas básicas? Por que não chega mesmo depois da Lei 10.639, né, que foi promulgada em 2003, ainda não chegou? Por que não chega? E essa é uma grande questão.
Tem um outro elemento também que eu acho que é muito interessante, André e Jefferson, mencionar. Década de 80, nós tivemos um aumento dos cursos de pós-graduação no Brasil. Né? E junto com o aumento desses cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados, nós tivemos a entrada de novos sujeitos, mais mulheres adentrando, mais negros adentrando nesse campo, ainda que em número muito irrisório, muito pequeno. É importante mencionar que são esses sujeitos que vão trazer novas questões, novas problematizações para fontes antigas. Né? Porque o que faz a história, o que move a história são as perguntas, são as nossas problematizações, é o nosso olhar, né, do que nós pensamos hoje, olhando para o passado. Então, é uma questão super interessante para a gente pensar. Para além disso, né, nós temos ainda, né, o fim, né, da ditadura civil-militar no Brasil, né, que, claro, restringiu muito alguns trabalhos e algumas questões que não puderam ser feitas. Né? Então, aí tem uma abertura política, tem uma abertura cultural, né, tem um aumento de números de pós-graduações, e eu acho que o mais importante de tudo isso é a entrada desses novos sujeitos políticos, quais sejam mulheres e negros, né, que adentram nesse espaço de poder. Né? Esse espaço de poder ele começa a ser ocupado por indivíduos indígenas, ainda que seja um número muito irrisório, mas eles estão trazendo contribuições muito relevantes. Né? Hoje nós temos, esse ano, né, com o Krenak, que ganhou o prêmio de intelectual do ano, isso é um avanço significativo, né, para os povos indígenas. Então, significa dizer que alguma coisa está acontecendo na sociedade, ainda que lentamente. Nós sabemos que houve, né, mudanças, mas nós sabemos que ainda precisamos de muito mais mudança. Afinal de contas, termos ainda indivíduos que são massacrados na sociedade brasileira, e majoritariamente esses indivíduos têm a cor da pele preta, isso é muito significativo. Né? E a gente sempre fica se perguntando, pelo menos eu fico me questionando, se fosse uma pessoa branca, será que teria morrido? Se fosse um menino, no caso do menino Miguel de Recife, se fosse um menino branco, será que tinha morrido? E aí não tem como não pensar o nosso passado escravista. Tá? Nós fomos uma sociedade escravista por 4 séculos, mais de 350 anos. Significa dizer que todo esse processo de escravização de africanos a partir da diáspora, tá? Deixou marcas indeléveis na sociedade. E chegam aqui de que forma? Desigualdade social, pobreza. Nós temos um grande número de pessoas, né, que vivem abaixo da linha da pobreza, né, que vivem como miseráveis. Isso é uma questão muito séria no nosso país. Né? A partir de 2018 foram 14 milhões de pessoas, né, que passaram a fazer parte desse grupo. 14 milhões de brasileiros. É algo muito significativo. Né? Para um país gigantesco como o nosso, né, com terras férteis, né, por que tem tantas pessoas, né, passando fome no Brasil? É fácil. Para quem estuda história, a gente consegue responder rapidamente essas questões. A gente vai do século, a gente não precisa nem no 16, a gente vai do 19 para frente, a gente pega leis, né, que foram criadas a partir do 19, que inviabilizaram, por exemplo, o acesso, né, do africano e do negro à escola, à terra, né? Então, ao trabalho, e isso vai se reverter, né, na sociedade que nós temos e que nós somos hoje. Então, nós somos maioria, nós somos 56%, 57% hoje na população, né, nós negros, mas nós somos minoria no que tange aí a poder econômico, poder político e representatividade cultural. Né? E aí cultural pensando também em religiões de matriz africanas. Né? Porque a religião que se sobrepôs foi a religião do colonizador. Tá? Isso, até aí, nada, né? E fazendo uso do que o Jefferson, né, mencionou no início da sua fala, Jefferson, é interessante pensar. Né? Jesus Cristo, para mim, é o cara, né? O cara que vem e que vai dizer, olha só, tá tudo errado. Né? O que manda, o mandamento maior é o amor. E como você bem disse, né, vai se unir, vai se juntar as prostitutas, que não eram bem quistas nem bem vistas naquela sociedade na qual ele viveu, mas ele está ali perto dessas pessoas, dos mais pobres, enfim. Não lembro muito, há muito tempo que eu não leio a Bíblia, há muito tempo. Né? Fui catequista durante muito tempo, mas sou afastada há muito tempo. Hoje eu não defendo nenhuma religião, defendo todas ao mesmo tempo, né? Mas a minha fé permanece.
e o aprendizado também. Mas é interessante perceber que, como um grande revolucionário, por meio do amor, ele vai dizer que o principal mandamento é o amor. E aí, o que me parece é o mais difícil, né? Amar o teu próximo como a você mesmo. Quem é próximo? Eu costumo usar isso nas minhas aulas dos meus alunos aqui do ensino médio, porque a gente tem esse conflito, né, de questão religiosa. Quem é teu próximo? O que a palavra diz? Quem está do seu lado, não interessa quem seja. E aí, como nós agimos, né? E é interessante porque eu lembro que na época... E a Mara... diga. Se deixar, eu vou falando aqui... E o mais legal, quando a gente tem a oportunidade de aprofundar a reflexão, claro, né, uma pesquisa histórica mais apurada, né, com fontes adequadas, a gente vai ver que essa religião que a gente entende como do opressor, na verdade, era uma religião comunitária de origem afroasiática, que foi ressignificada e imposta como um discurso religioso de opressão. Sabe, hoje eu faço essa defesa dentro da história e entendo que quando eu vejo, olho para a copta, né? Quando eu olho para a experiência copta, cristã e tal, então esse cristianismo não é branco, ele se tornou, né? E como alguns irmãos gostam de dizer, eu vejo uma matriz africana também nessa espiritualidade, claro, no conjunto de espiritualidades que vai desdobrar do que a gente entende como cristianismo, claro, com todas as cooptações, os processos lá de vitória nos grandes concílios, que a palavra do vencedor se impôs, mas as desobediências e as resistências, elas permanecem. Inclusive, quando a gente olha, não no Brasil, mas quando nós olhamos para os países, né, principalmente o teu campo também do Caribe, vamos ver várias revoltas de africanos escravizados que utilizam a Bíblia, olha que barato, e ressignificam a leitura da Bíblia num processo de transformação. Então, eu gosto de fazer essa conexão, né, de resistência. Isso aí deveria entrar muito mais, né, no debate, né, e ultrapassar, eu acho que as fronteiras, tanto da universidades, né, quanto das escolas, porque fica num grupo muito fechado. Quantas são as pessoas que têm acesso a esse tipo de conhecimento? E o que prevaleceu historicamente, não é a visão europeia. Não é? As pessoas ainda imaginam, não conseguem imaginar um Jesus Cristo judeu, efetivamente. Não é? O que eles veem é aquela figura branca, é um homem hétero, branco, né? Mais do que isso, louro de olhos azuis. Essa imagem, ela chega até nós fortemente. Então, assim, né, eu que convivi com isso porque eu estudei numa escola católica também, né, quando criança, né, tive bolsa de estudos, é uma coisa, assim, impressionante, porque eu não me identificava com nada daquilo. Né? E quando eu adentrava naquele espaço, né, eu lembro que teve uma freira, a única freira negra que teve na escola, e foi minha professora na antiga quarta série, hoje quinto ano, que tinha uma visão, eu só fui entender isso muito posteriormente, mas que tinha uma visão muito boa com relação a essa questão racial. Então, ela sempre, né, me colocava, né, como eu posso dizer, ela me retirava do fundo da sala e me colocava na frente da sala de aula. Né? Enquanto as professoras brancas faziam um movimento, ela fazia um movimento contrário, né, com relação a mim, que era uma das pouquíssimas alunas negras que existia na escola. Então, é muito interessante pensar isso, né? Mas também ela era a única, né, freira religiosa negra dentro daquela escola. Né? Então, isso tinha um peso muito grande. Então, assim, o que você traz, André, é extremamente importante, mas quantas pessoas têm acesso a esse conhecimento? E qual é o discurso que acaba prevalecendo, né, majoritariamente na sociedade? Então, Esse Yamara, conhecimento é um esquecimento, né? Inclusive na própria academia, hoje até menos, mas quando... Eu digo menos porque hoje eu já participo de alguns debates onde se tem a preocupação, por exemplo, de falar de história medieval, mas, entre aspas, na África. Né? Então, hoje nós já temos isso. Mas quando a gente entrou lá no IFIX, isso não era uma normalidade. E
olhando também, ainda hoje, isso ainda também não é normal, é uma coisa que acontece esporadicamente na academia. Como é que a gente faz para que seja entendido dentro das instituições a necessidade de se ter essa bibliografia, essa escrita, essa produção acadêmica que retire esse olhar eurocêntrico, né, da África, retire esse olhar eurocêntrico da história. Porque a gente estava discutindo uma época aí, e aí eu disse o seguinte, olha, cara, a gente precisa mudar até esses nomes, porque se você falar de história antiga, você fala um pouquinho lá do Egito, né? E o Egito sofre um branqueamento, não é o Egito do Preto, né, que se fala. E depois você só vai falar de África quando você fala de colonização, processo de grandes navegações, né? Então é um abandono total e parece que não existe história. A gente abraçou a ideia do Hegel de que a África não tinha história porque a história era oral, não tinha escrita, né? E que o negro, aí ele vem com todo um cabedal científico de racismo, e a gente aqui no Brasil, que tem mais de 50% da população negra e parda, a gente abraça essa história e não lê e não tem a preocupação de trazer para a roda os autores como Diop e outros autores que vão tratar dessa questão mais novos. Além de Diop ainda é muito antigo, a gente tem coisa mais nova sendo produzida nas universidades lá de Gana, né? A gente tem muita coisa. Tem o Kizerbo, uma galera. E esse aí a gente não tem isso na universidade. Como é que a gente faz para preparar? E aí você faz isso, mas a gente sabe, eu trabalhei em instituição privada e não havia essa preocupação, né? Como a gente faz para preparar esses professores que vão lidar com esses alunos no ensino médio, né? Mostrar para eles a necessidade que eles sejam pesquisadores, como você falou, e a necessidade da leitura dessa nova visão, é uma visão mais plural da história, né, digamos assim. A gente também não pode esquecer a Europa, a gente não pode esquecer a América, a Ásia, mas a gente tem que ter uma visão plural, né? Como é que... né? Exatamente, está conectado. Eu acho que é impossível falar de sociedade brasileira sem falar de Europa, mas também é impossível falar de sociedade brasileira sem falar de Áfricas, não é? Porque a gente tem uma multiplicidade, né, de etnias que vieram formar o que hoje é a sociedade brasileira. Bom, eu acho que você, na sua fala, você já aponta aí o caminho, que é o que a gente tem procurado fazer, não é? Inserir autores africanos, autores negros, né, historiadores negros brasileiros. Então, assim, nós temos, por exemplo, uma coisa que eu sempre fico me perguntando, eu passei por tantas instituições de ensino, mas só fui conhecer Lélia Gonzalez quando eu cheguei na PUC. E aí eu falo, como assim eu nunca fui apresentada a essa autora? E assim, lendo Lélia Gonzalez, lendo o que ela produziu, eu fico pensando, ela tem uma relevância intelectual para pensar, principalmente essa questão de se afastar desse olhar europeu, né, e falar, nós temos uma história, nós podemos partir daqui, nós somos americanos, que é uma categoria que ela usa para poder fugir do que existia na época, quando ela estava produzindo, né, que está aí, que nunca foi utilizado. Né? Então, eu acho que um caminho possível, né, e eu já passei por essa experiência utilizando, por exemplo, Bell Hooks, que é uma autora norte-americana e que fala da sua trajetória, faz uma autobiografia no início do livro, Ensinando a Transgredir, que é fantástico, mas ela conta um pouco da sua trajetória enquanto estudante, né, numa escola segregada, né, era escola só para pretos, e como ela foi, né, recebida numa escola, enquanto estudante negra, numa escola mista. E ela conta um pouco dessa trajetória. Eu acho que isso é muito interessante para os alunos que não negros e que nunca o racismo, essas questões raciais, de repente, nunca foram uma questão, porque pode não ter sido uma questão para esses alunos durante toda a vida, principalmente aqueles que vivem em nichos, né, muito, muito fechados. Eu acho que o caminho é trazer essa problematização, né? É apresentar esses autores, apresentar esses intelectuais,
não só estrangeiros, mas principalmente os brasileiros. Nós temos uma produção intelectual brasileira muito grande. Nós temos excelentes historiadores, falar do nosso campo, né, de historiadores que estão atuando, que estão produzindo pesquisas fantásticas. Então, a gente pode pensar no Rio de Janeiro, né, na nossa universidade, né, que foi a nossa casa de graduação, né, você fez o mestrado, doutorado lá também, né, Jefferson? Então, assim, eu só voltei agora no pós-doutorado, mas, então, assim, nós temos, né, no caso lá, nós temos o professor Flávio Gomes, né, que é o professor negro, na nossa época era o único, né, nós temos a professora Giovana Xavier, que atua na Faculdade de Educação e também produz um material muito interessante sobre essas questões, ensino de história e essas questões raciais, né, vamos pensar, Bahia, na UFBA, nós temos a Vlamira Albuquerque, né, na Bahia também nós temos a Luciana Brito, que está eu esqueço o nome dela, que é a do Recôncavo da Bahia, né, Luciana Brito, Isabel Reis, nós temos Ednélia Souza, na Paraíba nós temos a Solange Rocha, Pernambuco nós temos, né, uma pesquisadora fantástica, Valéria Costa, que tem trabalhos, né, muito sensíveis, militante, né, atuante, trabalha com escola básica, graduação e pós-graduação, então está atuando também nessas 3 frentes, né, a partir de muita pesquisa, né, e ela trabalha justamente com essa população escravizada do século XIX, pensando na questão das mulheres, né, enfim. Então, nós temos, assim, pensando, tem a Ana Flávia Magalhães, que está atuando na UNB, né, então nós temos grandes historiadores. Amara, posso fazer uma propaganda? No Acre. Sim, claro, André. O nosso povo da UFES, né, da Universidade Estadual de Feira de Santana, a professora Elisete, que faz um trabalho poderoso com o sentido da República, né, dos pretos e pretas na República. Eu tenho que falar do meu povo aqui, né, porque o povo aqui é da resistência. Você falou de Feira de Santana, eu lembrei da Karine Damasceno, que está fazendo pós-doutorado lá na PUC, que também é uma pesquisadora incrível, não é? Então, está chegando com muita força, e tem vários outros, né, que a gente vai falando, a gente vai lembrando. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer esses autores, né, para que eles possam, né, dialogar, né, que os nossos alunos possam pensar, né, refletir. Eu acho que essas biografias, essas autobiografias apresentadas também, e eu acho que pelas feministas negras também tem sido algo muito importante. As reflexões que essas mulheres têm trazido, né, de interseccionalidade, porque pensar, né, por exemplo, a gente pensa aqui Brasil, não tem como eu pensar, não a opressão contra a mulher, no meu caso, não é só a minha condição social, não é só, assim, o que me atravessa no meu cotidiano, é o racismo, é o machismo, é a minha condição social também, óbvio, né? Eu costumo dizer assim, quando eu entro numa loja não está escrito, né? O meu currículo não está pregado na minha testa, que as pessoas vêm entrando, é uma mulher preta, logo só pode ser favelada, não estudou, não, toda essa visão e essa formação que se tem do que é ser preto no Brasil, né, do que está ligado à África, né? Quando o Jefferson falou da questão, né, do Egito, não temos só o Egito como uma grande civilização africana, nós tivemos os custos, nós tivemos várias outras civilizações, né, fantásticas no Egito, e que tiveram também, falar de Egito é falar de escrita, os caras registraram sua história, não é? Mas isso se esquece. Quando você falou de ele falando, não pode ter história porque os caras não tinham escrito. Peraí, mas pega lá o Egito, os caras não têm registro da sua história? Mas isso se perde, porque na verdade, se perde não, se faz esquecer. Porque quem está escrevendo a história? O autor, ele delibera sobre aquilo que ele vai escrever. Então, mas, quando irmã, nós temos a entrada... Sim. Deixa eu te falar uma coisa que é interessante demais nisso aí. Existia uma língua que ninguém sabia nem o que significava. Quando eu entrei lá na faculdade, eu estudei lá a história antiga, os caras iam falar dos romanos, antes eles falavam dos etruscos. Sim. Os etruscos escreviam e ninguém entendia o que escreviam, mas o pessoal contava a história deles, sem ter escrito, porque ninguém conseguia traduzir o que eles escreviam, né? Através dos vestígios, eles conseguiam contar a história dos etruscos. Mas a história do africano
né, do irmão lá do Congo, né, do Mali. Não, né, porque essas coisas que a gente, depois que passa, e que a gente vai amadurecendo dentro da nossa profissão, né, porque as pessoas ainda têm essa dificuldade, não entendem que nós somos profissionais, né? Nós somos profissionais da história. Então, depois que a gente vai amadurecendo, que a gente vai vendo as coisas, e a nossa cabeça vai se formando através das nossas leituras, a gente começa a ter e observar essas coisas que as pessoas não entendem o porquê a gente fala. E aí eu gostaria só de falar mais uma coisa, que é o seguinte, para os irmãos e irmãs que estão escutando e assistindo a gente, e que eles passem isso para os outros. Porque quando alguém diz que um historiador é alguém que está querendo fazer a cabeça das pessoas, é porque exatamente a gente não quer fazer a cabeça, não. É porque a gente desconstrói o que o sistema quer que você ache que é a verdade. Então, quando a Yamara, né, ela traz aqui a ideia de um documento que fala da luta do negro e que ele não entra dentro de um livro didático, é porque o livro didático, assim como tudo que é feito na sociedade, ele é feito a partir de escolhas. E se a escolha é feita por alguém que quer ser o dominador, por alguém que quer estar acima dos outros, por alguém que é discriminador, muita coisa não vai entrar. Porque é uma escolha. E aí aí nós entramos, como aí o cara tem que desacreditar o historiador mesmo. Porque nós entramos o quê? Sim. Destruindo esses argumentos todos a partir das nossas pesquisas. Então, quando eu falo... Agora deve ter gente que deve ter pensado assim, pô, o cara tá falando de etrusco. Sim, porque é uma coisa que me chama atenção. Ninguém conseguia. Hoje já tem gente aí que tá conseguindo decifrar alguma coisa. Mas quando eu entrei na faculdade, o cara dizia assim... eles tinham uma escrita que ninguém conseguia traduzir, ninguém consegue falar o que eles escreviam. Poxa, então tem como contar a história deles. E tinham vários textos sobre os etruscos, mas da gente não, porque a gente não escreve. Poxa, tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Tem alguma coisa aí que não está fechando. É isso. Desculpa, amor, quando a gente está falando disso, eu estou lembrando aqui, a cabeça vai... Sim, mas é isso, né? E tem a questão dos interesses mesmo, né, Jeff? Por exemplo, né, o historiador ele escolhe o seu objeto, o seu tema. Nós escolhemos. Tá? E a grande questão, por isso que eu te falei que a grande mudança, na verdade, da historiografia, lá no final da década de 80 do século passado, para mim, foi a entrada de novos sujeitos políticos, a entrada de mais negros, né, a entrada de mulheres, porque nós vamos problematizar de outras formas. As nossas questões são diferentes. Por quê? Porque nós temos outras questões, isso é simples. Né? A subjetividade é algo que antes da década de 80 era muito discutida, mas que hoje, sabe, faz parte do processo. E se nós temos uma teoria, uma metodologia que embasa a nossa ciência, não tem por que ser desacreditada. Né? Mas as pessoas têm que saber disso. Né? A história é uma ciência, existem vários tipos de história. A história é ficção e não ficção. O que nós fazemos é não ficção, é ciência. Por isso que a gente precisa desse embasamento teórico-metodológico. Então, quando eu analiso uma fonte, primeira coisa, tem que contextualizá-lo historicamente. Primeiro, quem são os libertos? Não é? É possível ou não ter liberto naquele momento no Brasil? Então, claro, eu tenho trabalho de diferentes outros historiadores, né? A historiografia tem vários trabalhos já falando sobre isso, que me possibilitam também pensar, né, outras questões para além daquelas que eu estou pensando. E a partir daí eu vou construir o meu objeto. Mas eu construo com base em documentos, em fontes. Eu não invento nada. Né? O historiador não pode. Por quê? Porque nós fazemos ciência. Existe um protocolo científico embasado em fontes, em documentos, em teoria e metodologia. Tem que ter um método de análise para que eu possa efetivamente escrever sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Então, nesse sentido, quando a gente, né, trazendo esse documento que eu iniciei a fala e você trouxe novamente, ele é muito rico nesse sentido, porque está dizendo, os caras eram libertos, primeiro, eles sabiam escrever, e aí já é a primeira questão, mas peraí, mas os escravizados libertos, como é que... Mas não tinha a lei de 37 que dizia que africano, mesmo livre, não podia frequentar a escola? Existia. Ótima pergunta. Por quê? Os caras conseguiam aprender de outras formas. Não na escola formal, mas eles estão aprendendo a ler e escrever.
um número muito irrisório? Sim, mas olha uma questão posta aí que pode modificar o olhar, e aí entra a luta antirracista. Porque se eu modifico o olhar da população, da sociedade, com relação ao negro, ou aos corpos negros, não é, que nós temos hoje, a gente começa a ter uma outra perspectiva. Peraí, mas ele, tudo bem, né? O negro foi escravizado, né? O africano e seus descendentes, ele foi, né, chicoteado, as mulheres foram estupradas, porque o que é miscigenação, né, o que antes foi, em certa medida, né, tornado uma coisa tão fantástica na sociedade, hoje nós bem sabemos que é fruto de uma violência gigantesca contra o corpo da mulher africana e das suas descendentes, dentro das comunidades senzalas. Então, elas eram estupradas, tanto pelo senhor, quanto pelos seus, alguns africanos também, crioulos. Então, temos fontes que nos informam sobre isso. Então, para a mulher escravizada, para além do chicote, para além do trabalho exaustivo, para além da alimentação que era exígua, não era suficiente para o seu sustento, para além das vestimentas que eram inadequadas, né, para a mudança de tempo que acontecia aqui no clima tropical, para além de tudo isso, essa mulher ainda era violentada sexualmente. Então, assim, é claro que tudo isso vai incidir, né, na visão, né, que a sociedade vai construindo com relação a esse corpo feminino. Por exemplo, o médico que eu pesquiso, né, no doutorado, é um médico francês que chega aqui em 31, fugindo aí, né, de uma questão política na França. Né, ele sai fugido porque ele foi ameaçado de morte por ter concordado que uma condessa tivesse acesso aos bens que foram tomados do seu pai durante a Revolução Francesa. Então, ele é prefeito na cidade onde ele nasce, e durante o seu mandato, né, ele acaba concordando que ela reaveja os bens do seu pai, e a comunidade local não concorda com isso. Então, ele foi ameaçado de morte, de ter todos os seus bens queimados, propriedades e bens queimados. Então, dois historiadores franceses apontam isso como sendo esse o motivo dele ter fugido, né, e vindo para o Brasil. Não por acaso ele escolhe o Brasil é um império, né, é um império, e é um império católico. França era católica, ele era católico, ele diz isso o tempo todo no seu manual. Ele usa passagens da Bíblia para justificar a própria escravidão. O mito de Cã é um deles, aparece, né, ele cita isso, para justificar a própria escravidão. E eu acho, essa é a minha hipótese, né, e que eu tento demonstrar, que eu trago na minha tese, é justamente isso. Ele usa, né, a medicina, né, para tentar justificar a própria escravização, porque ele escreve no momento de ensinar ao fazendeiro, ao proprietário, quais são os momentos críticos que ele deve atuar para poder maximizar, né, tornar, né, o uso dessa mão de obra escrava, né, o mais extenso possível, né, no momento onde essa escravidão, né, o tráfico, ele foi interrompido, a produção do café está crescendo, o café é o principal produto do Império Brasileiro, e aí esses caras têm que ter mão de obra. E aí ele vai dizer, o primeiro momento é a compra. Então, você tem que conhecer o corpo desse escravizado. E aí ele vai dizer, ó, olha o tipo de cabelo, né, carapim ou não, a pele, se tem um brilho, se não tem, não é? Os órgãos sexuais não podem ser grandes nem pequenos demais. Ele vai ser, assim, minucioso e pedagógico. Né? Como ele era formado em letras, ele escreve muito bem. Só que ele escreve em francês, então ele precisou de um tradutor que era um advogado que era de Vassouras. Então, era um grande amigo dele, e é esse cara que vai fazer a tradução da obra. E aí ele vai dizer, o segundo momento é o momento da doença, é você identificar que doença o seu escravizado tem e atuar rapidamente, porque você não pode se dar o luxo de perder esse escravizado. Então, você tem que atuar para que ele seja curado. E o terceiro momento, que é o momento chave, é o momento da gravidez, né, da mulher escravizada. Então, ele vai dizer, olha, primeira coisa, né, ele vai citar um caso que ele vê, que ele é chamado para um parto que estava acontecendo dentro da senzala, e ele percebe que a escravizada ela já estava num trabalho de parto há mais de 9 horas, e estava cercada por 4 outras parceiras, ou seja, né, não eram parteiras experimentadas, não tinham passado lá pelo crivo da medicina acadêmica, não é? Eram pretas, né, mas ele não especifica se eram escravizadas ou se eram libertas, mas eram todas parceiras, então provavelmente, né, africanas ou suas descendentes,
que faziam, né, às vezes, de parteira. E ele vai chamar o proprietário e vai dizer, olha, está errado. Primeira coisa, não pode ter parteira aqui. Essas mulheres têm muitas, né, tem muitas manias, né? Elas usam ungüentos que podem infeccionar. Você pode perder, além da mãe, vai perder o filho. Você não pode se dar ao luxo de perder propriedade. Tá? E ele vai dizer, não precisa se preocupar. Ele ensina o fazendeiro a fazer o toque, né? É um tal dedo, né? Com azeite doce, verificar se a criança está na posição correta. Se tiver, deixa que a natureza vai fazer o serviço, porque as africanas, palavras do médico, as africanas, por serem incivilizadas, sentem menos dor. Assusta, né? Assusta. A gente está falando do século XIX, início do século, primeira metade do século XIX. Mas assusta muito aí... mais. Pois é, assusta muito mais quando a gente vê a violência obstétrica acontecendo ainda hoje contra os corpos das mulheres negras. São as mulheres negras que recebem menos anestesia na hora do parto. Não é? São os meninas, filhos de mulheres negras que acabam morrendo, né, nascendo natimortos. São as mulheres negras que acabam sofrendo, né, na hora do parto e muitas acabam morrendo. Então, essa violência contra o corpo da mulher negra, ele foi sendo construído ao longo do tempo, e a medicina tem uma parcela aí, né, significativa na construção desse olhar, né, extremamente negativo para esse corpo da mulher negra. Se a gente hoje, por exemplo, lei do feminicídio, depois que ela é promulgada, depois de algum tempo, né, chegou-se à conclusão que 10%, né, tinha reduzido em 10% o feminicídio entre as mulheres brancas. A lei está fazendo efeito. Só que, para o mesmo ano, aumentou em 14% o feminicídio entre as mulheres pretas. O que isso significa? Se a gente parar para refletir, não é uma construção de agora, século XXI. É uma construção que, né, percorre todos esses mais de 350 anos de escravização de africanos e seus descendentes, e a forma, aí nós temos, é claro, várias instituições que vão contribuir para isso. Não é só a medicina, não é só o Estado, não é só a igreja, mas nós temos aí traficantes, nós temos políticos, não é? Nós temos várias pessoas, é claro, fazendeiros, que estão, é claro, construindo uma visão acerca de quem são os africanos que podem ser tratados. E é por isso que aí, a gente voltando aqui, que a pesquisa, né, cara, do povo que está fazendo esse tipo de pesquisa é muito importante, né? Mas infelizmente, e aí eu vou falar uma coisa aqui, não estou criticando o autor não, tá, gente? Os livros dele são muito bons. Mas eu achava que a indústria literária deveria privilegiar esses nossos trabalhos, né? E aí a gente vê um livro de escravidão aí esqueci o nome dele agora, o Lorentino, né? O Lorentino fazendo o maior sucesso. Óbvio que o Lorentino pega os textos de vários historiadores, de várias pesquisas e monta o texto dele. E você acha que nós, né, eu não sou escritor ainda, estou escrevendo, sou escritor da academia, mas nós, pesquisadores e escritores negros, temos o mesmo espaço que os brancos no Brasil para publicar os nossos trabalhos? E talvez por isso as pessoas não consigam conhecer essas nossas pesquisas? São várias as barreiras que são construídas, né, Scott? Até de tradução, também, né? Yamara. Até de tradução, Yamara. Você tem aí vários materiais, por exemplo, o próprio Runoko Rashid, o Sheikh Anta Diop, o Kizerbo, várias historiadoras, sabe? Não só da América Latina, produzindo várias coisas legais. Não chega aqui. É intencional, Jefferson. Quando os caras trouxeram o livro do rapaz, o cara multiculturalista, esqueci o nome dele. Enfim, logo no momento que a galera estava começando a discutir a afrocentricidade, há uma intenção, Jefferson. Os caras não estão de bobeira, não. Desculpa, professora, essa aí já atropelando. E é interessante, porque, cara, eu vou até falar de um amigo que está aqui, a gente está fazendo um trabalho junto,
vai ser a minha, digamos assim, a minha entrada nesse universo da pesquisa sobre o nosso povo, porque, na verdade, eu trabalho como medievalista, né? E hoje, agora, eu estou entrando mais nessa coisa. E a gente está fazendo uma pesquisa sobre os aviadores e os iniciantes da aviação brasileira que eram negros. Porque a gente vê as fotos, vê os negros, a gente vê... mas eles nunca são vistos como negros e nem são citados como negros. Então, a gente está fazendo... O Jairo Batista está aqui até participando, está vendo a live. E a gente vê que há uma dificuldade da gente empacar projeto, das pessoas darem atenção para esse tipo de projeto. Se fosse alguém falando do Santos Dumont, falando do aviador lá, não sei o que, todo mundo queria abraçar. Mas tem uma dificuldade para que esses projetos cheguem, que sejam financiados, digamos assim, né? E para a gente até demonstrar, e aí em cima dessa questão do preconceito, de que nós fazemos parte de todas essas histórias que hoje são muitas vezes dominadas por aqueles que vêm de descendentes de colonizador, aqueles que vieram imigrantes depois, e que nós estávamos participando e que nós fomos apagados da história. Né? A gente tem um colégio, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, chama Newton Braga, é Brigadeiro Newton Braga. O Newton Braga era um negro, aviador de relevância na história do Brasil, na história da Força Aérea, da aviação brasileira, mas ele não é visto como negro. Você não vê em nenhum lugar se falar o Newton Braga era negro. Ele era negro, aviador, né? Tá no princípio da aviação brasileira, está em vários... e não aparece. Então, e aí a gente precisa que esses nossos trabalhos cheguem na coisa. Aí eu te pergunto, você que está mais nessa questão aí da área acadêmica, de produção, existe realmente essa barreira que não deixa esses trabalhos chegarem a ser publicados na livraria, principalmente dos autores negros? Sim, a gente está tendo um movimento agora muito grande, eu acho que é uma demanda do público que começa a ler mais autores negros. E aí é claro que aí esse nicho interessa, é claro, né, as editoras, mas eu acho que um movimento muito importante foram das editoras, né, que começaram a surgir independentes e começaram a publicar esses trabalhos. Né? Então, nós temos alguma Capulana, né, em São Paulo, nós temos a Malê aqui no Rio, que também, né, que publicou a Conceição Evaristo, Eliana, meu Deus, a Eliana que ganhou prêmios com Água de Barrela, a escritora, vocês conhecem, né? Não, é fantástico, é fantástico o trabalho dela. Esqueci o nome. A Eliana é fantástica também. Então, assim, a Maleta está fazendo um trabalho muito legal nesse sentido, não é? Então, e tem pequenas, né, se formando para poder publicar. Então, é um trabalho muito pequeno ainda, né? E agora, as grandes editoras, as que têm poder, elas selecionam muito bem. Então, se a gente vê, por exemplo, né, o que a Djamila consegue vender e alcançar, né, isso acontece também devido, né, a um trabalho muito grande de internacionalização, né, que foi feito. Mas muito antes dela, a gente tem vários autores que produzem muita coisa boa e que nunca foram publicados, né? Então, é algo assim que a gente tem que refletir. É uma questão de poder. A academia é um espaço de poder. Se a gente olha, né, meus amigos, para dentro das universidades, quantos são os professores pretos que a gente vê? A escola básica, não chega a 20% professor preto. Aqui no Carmela, Madureira, escola da Zona Norte, escola estadual, né? Quando eu entrei, uma professora que era professora de francês, agora entraram mais 2, um conjunto de mais de 70, 80 professores. Aonde está a idade? Né? Para além, né, do navio negreiro, para além do tronco, para além do pelourinho, né, apresenta o negro como protagonista das suas histórias, como aquele que tem
ações, atitudes, né, que faz suas escolhas, é uma forma também de a gente apresentar, né, uma outra visão sobre esse escravizado. Né, aquele escravizado que não aceita a escravidão, né, porque, por exemplo, esse médico que eu citei para vocês da minha pesquisa, ele apresenta na escrita dele do manual o que ele tá olhando ali na senzala, mas ele não consegue enxergar muitas coisas. Ele vê, mas não enxerga, mais ou menos isso, fazendo uma brincadeira com as palavras. Ele vê, mas não enxerga. E aí é o trabalho do historiador, que são as nossas perguntas, não é? Ele olha e diz, olha, não pode ter 4 parteiras aqui, isso aí vai levar, né, você vai perder propriedade, você não pode se dar ao luxo. Ele não consegue perceber que foi uma escolha da escravizada ter mais 4 mulheres ao lado dela. Foi uma escolha dela. Ela escolheu 4 mulheres para aquele momento do parto, para estar, né, para ficarem ali com ela. Então, um momento de sociabilidade, de afetividade, de troca, no momento que é um momento único para a mulher. E ele vai incentivar, ele vai falar, olha, você tem que incentivar suas escravizadas a ter filho. O que ele está dizendo? A maioria não quer ter filhos. Elas não queriam ter filhos. Ela dá um prêmio, porque quando a outra vir, né, olhar e ver que uma escravizada ganhou o prêmio porque, né, foi mãe, elas vão querer ser mães, mas isso não acontece na prática. Entendem isso, né? Então, assim, a questão é como nós, historiadores, e aí a relevância do olhar de cada historiador para a sua fonte. Aí que eu falei das problematizações, das perguntas, desse olhar mais fino, porque ele está descrevendo o que ele está olhando ali, o olhar do homem branco, hétero europeu, não é? De uma das famílias mais ricas que existiu em Le Bossé, que fica no sul da França. Então, assim, é um cara que, né, ele perde, né, os bens com a Revolução Francesa, mas depois vai readquirir. E o patrimônio dele, porque eu tive acesso, né, através de pesquisa, ao inventário dele, depois que ele sai do Brasil, ele retorna à França, porque ele fica doente, o patrimônio dele cresceu muitíssimo. Então, era um quando ele era estudante de medicina, era outro quando ele entra na prefeitura como adjunto, né, prefeito adjunto, eles tinham um cargo assim, como se fosse subprefeito. Quando ele se torna prefeito é outro, o patrimônio dele cresce não sei quantos mil francos, e quando ele retorna do Brasil, o patrimônio dele é muito maior. Então ele enriquece. A vinda dele para o Brasil, a escrita desse manual, que teve 2 edições, né, era vendida a 8 mil réis, a edição, mesmo preço que o livro do Sigot. A gente falou, se teve uma segunda edição, porque infelizmente eu não consegui ter acesso a dados. Quem lia e quantos foram vendidos, não consegui. Mas parto do pressuposto que se teve uma segunda edição, porque o livro era bem vendido. Tá? E a única edição que eu consegui encontrar, que está na Biblioteca de São Paulo, né, no acervo de São Paulo, na Biblioteca de São Paulo, na Biblioteca Municipal de São Paulo, é a única edição, né, impressa que tem do primeiro manual dele, né, que é de 1834. E a gente percebe as anotações na capa do proprietário, né, que era o dono do manual, de receitas caseiras. Então, ou seja, as pessoas compravam realmente o manual para se precaverem de doenças. E ele sabia disso, porque ele vai dizer, eu estou escrevendo, né, para aqueles fazendeiros que estão distantes da corte, que não podem ter acesso ao médico. E ele vai dizer quais são as plantas que existem em cada província, o nome que elas são encontradas, ou são registradas, ou são reconhecidas pelas pessoas em cada província, né, e para que cada uma delas serve. Então, é interessante que ele faz um estudo gigantesco do que existia, né, com relação, né, à flora brasileira, e vai dizer, olha, tal planta que no Rio de Janeiro se chama isso, no Paraná é reconhecida como X, serve para dor de barriga. E ele vai fazer esse estudo, e ele vai escrever isso, e as pessoas compravam justamente por quê? Porque elas utilizavam esse manual. Então, é claro, isso faz parte de uma cultura que, em certa medida, até hoje a gente faz uso, né? Vó, eu tô com uma dor de cabeça, o que eu tomo? Tomo um chá disso que melhora. Não funciona até hoje, né? Dor de barriga, né? Enfim, são vários chazinhos que os mais antigos sempre falam, toma um chá de tal coisa que melhora. Eu lembro muita coisa, que meu pai tinha problema de rim, e eu herdei dele. E eu lembro do chá de quebra-pedra. E aquilo ficou na minha cabeça que não fazia sentido para mim uma planta se chamar quebra-pedra.
mas fazia referência à pedra do rim. E eu lembro que as pessoas sempre falavam para minha mãe fazer o chá de quebra-pedra com mais algumas outras folhas, e minha mãe fazia vários, né? Várias garrafas para meu pai tomar para poder aliviar a dor. Né? E fazia efeito, né? Então, assim, é interessante isso, como as pessoas, né, compravam esses manuais e faziam uso no seu cotidiano. E é interessante, assim, né, que ele se apropria de saberes indígenas e africanos. Ele diz isso em alguns momentos. Por exemplo, para os escravizados, né, que trabalhavam no eito, né, com cafezais e tal, eles ficavam com as pernas muito machucadas. E algumas feridas, né, ficavam muito grandes, inflamavam, infeccionavam, enfim. E aí, numa dada parte do manual, ele vai dizer que para essas feridas das pernas, os africanos usavam, né, o aipim, mas como é que ele chama? O aipim tem outro nome que eu esqueci agora. Mandioca. Mandioca. Ele usa o termo mandioca. Né? Usava as rodelas, cortava, né? Em fatias e colocavam na perna, né, no lugar das feridas, e que ele já tinha testado na clínica dele aqui no Rio de Janeiro, na corte, e que tinha tido bons resultados. E ele vai dizer, olha, funciona, façam uso. É uma prática africana. Então, esses médicos, assim como os jesuítas também, quando a gente pensa jesuítas, não é? A gente associa muito a questão do ensino, tem muito a ver com o ensino, né, com a questão das instituições escolares, mas eles também tiveram uma parcela muito grande aí na questão da medicina colonial e pós-colonial. Lado positivo, eles conseguiram, né, a partir do contato com os indígenas, saber quais eram as plantas que tinham uso medicinal, e eles vão fazer anotações sobre tudo isso. Lado negativo, eles vão intervir numa tradição, né, indígena que era muito forte, que era a presença do pajé. Porque o pajé ele não fazia só o chá, né, mas tinha toda a tradição de um ritual e o lugar que o pajé, né, tinha dentro dessas comunidades. Então, ele perde esse lugar com a chegada dos jesuítas. Né? É claro, ele está desestabilizando, né, desconstruindo toda uma organização, né, de comunidade que existia dentro dessas tribos. Né? Então, assim, tem um lado positivo e um lado negativo. Em cima disso que você está falando, esse ponto que você falou é muito, muito interessante. Seria interessante que os professores pudessem demonstrar a importância desses lugares de cada protagonista, digamos assim, ou de cada personagem histórico na sua comunidade. E que ao você mexer com isso, ou você desrespeitar, ou você olhar aquilo com um olhar de desdém ou preconceituoso, você está desestruturando uma sociedade. E durante muito tempo a gente não fez isso, né? A gente que eu falo, eu sou historiador, sou professor também, a gente não fez isso. Você falou também, isso é uma coisa muito importante, sobre a questão, aqui tem o pessoal comentando sobre isso, sobre a questão dos poucos professores negros, né? Isso também faz uma diferença muito grande, porque a gente sabe que numa comunidade que só tem crianças pretas, vamos colocar assim, ou pardas, que é só a maioria das comunidades mais carentes são assim, quando você não tem no lugar de fala de professor pessoas negras, né, e aí eu não estou aqui querendo gerar nenhum preconceito em relação a ter professores brancos ou não, mas desde que esses professores entendam que você tem ali toda uma necessidade de falar aquela linguagem e de falar das tradições e quebrar certos preconceitos que até fazem mal para essas crianças. Quando você não tem professores pretos, eu acho que você coloca também para essas crianças a impossibilidade delas chegarem até ali. Elas não acreditam que aquele é o lugar delas. E eu acho que a gente, como pesquisador e como historiador, também tem essa, digamos assim, missão, e aí a missão que eu falo não é uma coisa espiritual, é uma missão mesmo de trabalho, de desmistificar isso e colocar, aí quando a gente falar dos escravizados, que muitos desses escravizados que vêm para cá já eram professores lá, né, nas suas escolas, digamos assim, entre aspas, Sim. nos seus locais de ensino.
lá da onde eles vieram, já eram profissionais de renome lá, já eram doutores lá, médicos lá, sacerdotes lá. Então, eu acho que isso é muito importante ser colocado, porque nós acabamos tendo um lugar nesse manual do médico, a gente acaba tendo lugar de coisa, de objeto. E como objeto, a gente perdeu essa história. E que para a gente poder criar, ajudar nessa luta antirracista, que nós possamos construir, né, dentro do ideário dessas crianças, ou até dos adultos que estão nos assistindo aqui, de que essas pessoas que vêm de lá para cá, elas estão trazendo saberes delas, né, um conhecimento até científico, que quando você vai ver a mineração, quando você vai ver a questão dos engenhos, quem é que tocava os engenhos? Quem é que tocava a mineração? Quem é que tinha o conhecimento da mineração? Isso as pessoas não sabem. As pessoas acham que o português chegou e disse assim, ó, você vai usar a bateia assim, você vai separar o cascalho de não sei o que assim, você vai... Não, isso é um conhecimento que vem de lá, desses povos africanos, que também é outra questão errada da gente falar África. São Áfricas, né? São vários povos diferentes, com suas tradições, ciências e outras coisas diferentes, e que as pessoas aqui não conseguem enxergar, porque durante muito tempo a gente teve uma história que nos colocava como escravos, que nos tiravam essa visão de ser humano com as suas potencialidades, né, com as nossas potencialidades. Então, quando o cara vê a Yamara, o André e o Jefferson aqui falando, diz assim, poxa, mas os negros são inteligentes, né? A gente sabe que tem gente que pensa assim, né? Porque nós fomos colocados como objeto, né? Como algo que não tinha potencialidade. Na verdade, nós éramos, em alguns lugares, muito mais avançados do que a Europa, em determinadas técnicas, né? Então, é importante a gente... e aí eu trago esse debate mesmo, já para falar um pouco, o que você acha da afrocentricidade e quais são assim, os limites e potências dessa afrocentricidade? O que você acha? Porque eu acho que a gente tem que começar realmente a focar, colocando a África no centro para esse debate, para que as pessoas entendam que quem veio de lá já veio com a história, né? Sim, isso é importante, né? Pensar a África como centro, né? Ou não permitir, né, que africanos, né, que as Áfricas e os africanos sejam postos à margem de todo um processo de construção cultural, político, econômico, é fundamental, né? É rever, quebrar paradigmas. E nós precisamos quebrar os paradigmas que estão postos já por muito tempo. Eu acho que nessa luta antirracista, as pesquisas atuais que demonstram, por exemplo, que saberes ancestrais, né, foram utilizados por médicos, por engenheiros, né, por mineradores, né, ancestrais africanos e indígenas, é importante para ressignificar o lugar que o negro ocupa na sociedade. Centrar o olhar para a África significa centrar o olhar também para a maioria da população brasileira, que é descendente de povos de diferentes etnias africanas. Uma outra questão que eu acho interessante, para a gente também quebrar os paradigmas, e aí você falou dessa questão do protagonismo, de como a gente pode ressignificar isso, como a educação é importante, nós podemos utilizar, por exemplo, vários personagens, né, pessoas, homens e mulheres, né, que foram extremamente significativos. Você citou um exemplo agora, eu vou trazer Maria Firmina dos Reis, né? Filha de ex-escravizada, né? Assim, interessante pensar, autodidata, foi a primeira professora concursada no município onde ela nasceu, que é uma cidadezinha do interior de Maranhão, né, considerada a primeira romancista negra brasileira, né, com o romance Úrsula, e no romance Úrsula ela apresenta os escravizados lá no século XIX, né, como alguém que tem humanidade, indo contra todas as prerrogativas daquele momento, daquela época. Né? Ela era convidada, na verdade, pelos editores dos jornais, né, para que ela escrevesse sobre questões das mulheres ou relativas à feminilidade, sobre amor, sobre morte, e ela não queria, ela queria escrever sobre outras questões. Tanto quando a gente pega Úrsula e a gente começa a ler,
quem são os africanos e como eles são colocados por Maria Firmina? Eles têm uma humanidade que naquele momento não existia. O africano e seus descendentes escravizados eram bens semoventes, ponto. São propriedade. Por isso que o médico vai dizer, como eu falei lá para o senhor, que ele não pode se dar o luxo de perder nem mãe, nem filho. Não pode se dar o luxo de perder propriedade. Porque ele está vivendo um momento ali que era do tráfico ilegal. Antes, era mais fácil comprar escravizados. E aí a gente tem um exemplo também, com base em pesquisas, aí, né, o grande pesquisador de quilombos que a gente tem no Brasil é o professor Flávio Gomes, né, que foi nosso professor, e é interessante pensar, porque Gangazumba, né, quando é chamado pelo governador de Pernambuco, né, para negociar, né, porque Palmares começou a incomodar, a grande questão não eram os escravos fugidos. A gente olhando, lendo o trabalho dele, vendo as fontes que o Flávio utiliza, a gente percebe que o que estava incomodando era o fato daqueles quilombolas estarem tomando parcela do comércio local. Porque eles conseguiam fazer comércio com aqueles pequenos comerciantes todos que estavam, né, no entorno do Quilombo de Palmares. E aí é pensar que eles utilizam tudo que eles tinham na natureza a seu favor, tanto para se protegerem das investidas do Estado, quanto, por isso Palmares, né, as palmeiras, eles faziam vinho de palmeira, manteiga, faziam cestos, né, é uma coisa assim impressionante. O palmito que eles faziam e consumiam. Então, assim, eles faziam uso de tudo que eles podiam, e conseguiam fazer comércio. Com esse comércio, com o dinheiro que eles faziam, eles conseguiam comprar armas. E daí a proteção, e daí Quilombo ter sido o maior, né, o Palmares ter sido o maior quilombo que nós tivemos, com uma durabilidade de quase um século. É uma coisa impressionante. Então, assim, da onde vem isso? Dos saberes que eles estão trazendo de África. Um outro saber, Jefferson, pegando um pouquinho do que você falou, é com relação à produção do calor que os africanos, que alguns grupos africanos conseguiam com relação aos fornos, né? A questão de manter um forno aquecido acima, né, de tantos graus Celsius era algo que só africanos conseguiam, alguns grupos africanos. Os europeus só foram conseguir, né, a mesma eficácia no século XIX. Muito antes dos europeus, alguns grupos já conseguiam, né, além de 200 ou 400 graus Celsius, é o Herbert Klein que vai falar isso, né, num livro clássico que ele tem, e ele traz isso. Então, assim, esses caras têm um conhecimento, né, têm saberes científicos e ancestrais muito grande. Não é por acaso que os europeus estão indo para a África, não é? Por exemplo, a questão da agricultura, que vai ser o principal produto, não é, de exportação do Império do Brasil, pensando assim, ainda colônia, depois império, é a agricultura. Então, tem que ter pessoas que conheçam e que saibam lidar com a terra. Quem são esses caras? E aí a gente pensa, não por acaso, a manutenção da ordem, ela perpassa justamente também por essa questão da terra. E aí, citando um documento, né, de 1847, Barão de Paty de Alferes, ele vai ensinar para o filho dele, olha, dá um pedaço de terra para o seu escravo, né, porque ele fala escravo, tá, gente? Eu estou aqui me referindo à fonte. Como eu falei, o conceito que eu uso é escravizado, porque nenhum indivíduo nasce escravo, ele se torna a partir de pressupostos políticos, econômicos, num determinado tempo, num determinado espaço. Mas no caso do Barão de Paty de Alferes, ele está vendo como escravo, como uma propriedade que vai dali, vende, compra, enfim. Ele vai dizer, olha, um pedaço de terra, porque o indivíduo, o homem que está preso à terra, ou que tem família, que tem terra, ele não se rebela, ele não mata, ele não foge. São todos os problemas que o senhor poderia ter. 47, a gente está quase perto da segunda lei do fim do tráfico, a Lei Eusébio de Queiroz. Ou seja, a fuga passou a ser um problema sério para esses escravizados. E era uma forma também de dizer não à escravidão. E, assim, os primeiros registros, segundo o Flávio Gomes, né, de formação de quilombos, pelas fontes que ele pesquisou, já estão lá no século XVI. Ou seja, enquanto os portugueses tinham medo de adentrar o território e fizeram toda a colonização no litoral, né, esses africanos que chegaram, tão logo eles puderam, eles fugiram. Sem conhecer, sem saber o que iam encontrar. Foram muitos? Não, provavelmente não. Mas foi significativo.
porque a partir deles, muitos outros começaram a sair. Então, mostrar essas histórias de protagonismo, de ação, e não somente reação, porque eles agiam. Eles reagiam também à violência? Sim, mas eles agiam também. Isso, sabe, mostrar esse protagonismo, eu acho que é uma das formas que nós temos, né, de contar uma outra história, para além da senzala, para além do navio negreiro, para além da chibata, né, para além da morte violenta, para além da pouca comida. Então, é mostrar que esses indivíduos eles sobreviveram, né, e conseguiram, né, reconstruir, né, laços de solidariedade, de família. Eles conseguiram refazer as suas vidas aqui. Então, por exemplo, Maria Firmina, para mim, é um grande exemplo, né? Que, assim, autodidata, ela falava, né, além do português, ela aprendeu francês, o inglês, ela traduzia, né, textos, e mesmo sendo convidada a escrever sobre temas muito, entre aspas, femininos, para aqueles homens, né, do século XIX, ela se nega, né, e vai trazer os escravizados como seres humanizados. Então, acho que é um grande exemplo para a gente trabalhar dentro das escolas e mostrar que os nossos ancestrais eles tinham uma capacidade intelectual elevadíssima. Por quê? O colonizador, até onde a gente sabe, não aprendeu a língua ou as diferentes línguas dos povos africanos, as diferentes etnias africanas. Mas essas diferentes etnias africanas, eles dominaram a língua do colonizador. Não só dominaram, aprenderam a falar, aprenderam a escrever e a utilizar esse aprendizado, esses códigos de escrita e de leitura, né, como eu falei para vocês, esse letramento, que vai além do escrever e do ler, que é você ter uma visão de mundo a partir da sua leitura, né, eles utilizavam isso em seu favor, porque aqueles libertos de Pati de Alferes que escrevem a carta para Rui Barbosa, eles não escrevem para qualquer jornalista e político. Rui Barbosa foi um dos políticos que mais atuaram no debate com relação à lei de 28 de setembro de 1871, a famosa lei do ventre livre. E essa lei vai trazer, claro, é uma lei que é problemática quando a gente começa a analisar os artigos, mas ela traz alguns benefícios. Ela vai dizer que um direito costumeiro, né, que era o escravizado comprar sua liberdade, mas isso dependia da vontade do senhor. Se o senhor permitisse, ele poderia comprar, ele poderia conceder a venda ou não. A lei do ventre vai dizer não. Se o escravizado, se ele amealhar recursos, se ele conseguir economizar e tiver o valor relativo ao seu preço, o senhor não vai poder dizer não. A lei está dizendo isso, né? Sem contar os 5% de uma outra lei que eu não vou lembrar agora, vocês me perdoem, mas que os escravizados citam na carta e vão dizer, olha, aqueles 5%, né, que não foram utilizados, né, para a nossa liberdade, nós queremos que esse valor seja utilizado na educação dos nossos filhos. Eles não estão pedindo, eles estão exigindo. Como é que os caras sabiam disso? Claro, fui investigar os escravizados para ver se eu encontrava os caras em algum documento. Pandemia, consegui encontrar no jornal Vassourense, né? Que era o jornal que existia em Vassouras na época. Encontrei 2 quintilianos, aquele que assina o primeiro, que assina a carta e coloca entre parênteses preto. 2 quintilianos. Um tinha 60, 62 anos. Ambos foram escravizados de 2 proprietários em Pati de Alferes. Então, coincide, poderia ser um ou outro, né? Ambos foram escravizados de proprietários de grandes famílias escravagistas. E todos os 2 proprietários citados, tanto do quintiliano 1 quanto do quintiliano 2, foram políticos também. Então, provavelmente, né, não sei se é um ou outro, né, eu não consegui ainda descobrir isso, mas independente disso, eles tiveram acesso à questão política, provavelmente pelos debates e discussões que eles ouviam, né, dentro da Casa Grande ou no caminho entre um lugar e outro. Então, essa capacidade, né, de compreender o que está sendo dito, de observar, de se manter calado, não é? E de tentar entender o que está acontecendo, e aí, claro, dominar os códigos de leitura, né, de escrita, é fundamental para esses caras, porque eles têm acesso a essa legislação, né? Então, isso eu achei, assim,
fantástico, né? Então, a gente tem muito documento interessante para mostrar que os nossos ancestrais eram altamente capacitados no que tange a questão intelectual. Eles aprendiam quando não deveriam, né? Eles sabiam dos seus direitos e faziam uso. Por exemplo, mulheres, trabalho também do professor Flávio Gomes e da Juliana Barreto Farias, né? Que é sobre mulheres que se pediam divórcio. Né? Está no livro da Juliana também, ela cita alguns, que é fantástico. Né? Mulheres ex-escravizadas, né, ou africanas livres, que se casam, né, assim, tentando refazer a sua vida, né, esperando construir uma família, né, mas acabam sendo, né, sofrendo aí, né, violência doméstica, né, como a gente diz hoje. Então, tinham os seus bens, né, surrupiados, os maridos faziam, né, encontravam outras mulheres e tinham amantes, vendiam as suas escravizadas, ou seja, os bens que elas tinham, tomavam o dinheiro que elas conseguiam a partir da venda dos quitutes, né, que elas vendiam na corte, e elas entravam com pedido de divórcio. Né? Então, assim, entre as mulheres também, né, elas tinham esse protagonismo, né? Mas isso não é contado. E aí eu acho, né, André Jefferson, que é uma forma da gente ter uma educação antirracista, trazer esse protagonismo desses homens e mulheres nessa nossa história, que ainda não aparece. Embora nós já tenhamos, como eu citei aqui, várias pesquisas, né, por exemplo, Álvaro Nascimento, da Universidade Federal Rural, que trabalhou com Revolta da Chibata, e o líder da Revolta da Chibata, esqueci o nome dele, Antônio Cândido. Né? João Cândido. Troquei o Antônio Conselheiro, João Cândido, misturei. João Cândido, que faz um trabalho incrível sobre o protagonismo desse cara, não é? Sim, são trabalhos que já estão aí há muito tempo, não é? E não chegam, tem que chegar na sala de aula. O Álvaro hoje faz um trabalho, indo às escolas, fazendo palestras, contando a sua trajetória, porque o Álvaro é aqui, também nascido aqui em Turiaçu, né? Madureira. Então, assim, ele está fazendo um trabalho também de ir às escolas, de conversar com os alunos, falar da sua trajetória, falar das suas pesquisas. É uma forma, é uma possibilidade da gente romper essas barreiras. Mas, mais do que isso, eu acho que a formação do professor, para mim, é o ponto-chave. Porque no momento da formação inicial do professor de história, que a gente vai problematizar e trazer questões que são relevantes para se pensar uma sala de aula. É dizer qual lugar que o professor ocupa e qual lugar que o aluno ocupa. O aluno é o centro. Né? Trazer autores negros, né? Tanto nacionais quanto internacionais. Eu acho que aí as feministas, eu ouvi o Hélio Santos, que é um intelectual negro brasileiro, falando sobre isso, e eu parei para prestar atenção e refletir um pouco mais. Ele falou, atenção às feministas negras, elas estão fazendo uma revolução muito importante. E aí eu falei, acompanhado. Ele tem razão. Eu falei, caramba, é isso, porque a gente pega Grada Quilomba com a pesquisa dela, lá na Alemanha, a gente falei, gente, eu estou pensando em conexões atlânticas a partir do Brasil, mas quando ela escreve, né, Memórias da Plantação, ela vai citar, ela faz uma pequena biografia, fala de si mesma, né, mas ela vai citar, sim, Adriana, excelente, o Álvaro é maravilhoso, Adriana, concordo plenamente. E assim, ela vai citar casos de racismo cotidiano com relação ao cabelo. Quando ela cita isso, gente, é Brasil. Ela está falando da Alemanha, mulheres alemãs negras. Mas a gente aqui no Brasil faz a mesma coisa. Vem cá, você lava o cabelo? Lava como? E aí a alemã negra fala, da mesma forma que você, com shampoo. Óbvio, né? Mas a mulher branca acha que não. Né? Ela sempre olha a mulher negra como outro, diferente. Lava o cabelo? Será que lava mesmo? Lava como que você lava? Não, da mesma forma que qualquer outra pessoa, com shampoo. É tão simples, né? Mas a questão não é essa. Né? A questão não é simples assim, é muito mais complexa. E o trabalho da Grada Quilomba dialoga diretamente, é claro, com o que a gente vivencia nessa questão do racismo cotidiano. Então, eu acho que na luta antirracista, pensando no ensino, é a gente introduzir todas essas questões. Mas a chave, para mim, Jefferson, está antes, está lá na formação dos nossos professores, sabe? Quando a gente introduz essas questões, quando a gente faz pensar,
quando a gente problematiza, a gente convida, né, a um debate sério em sala de aula, mostrando, sabe, trazendo intelectuais. O que eu fiz, né, eu sempre trago, né, pessoas para falar sobre suas pesquisas, né, suas trajetórias. Eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que o ponto-chave, para mim, é a formação do professor. É ali que você começa a fazer pensar. E no meu caso especificamente, eu lembro muito de uma aluna que hoje é minha amiga, né, pesquisadora também, quando a gente leu Bell Hooks, ela falou: Yamara, isso mudou minha vida completamente, porque até aquele momento nunca tinha sido uma questão para ela. Entende? E não vai ser. É uma menina branca, de classe média alta, né? Mas a partir daquele momento, daquela leitura, ela consegue repensar Então, como mas a gente tem um problema, né? A gente está falando com uma professora, a gente está falando com uma professora negra, que certamente no seu trabalho busca colocar esse tipo de debate de uma maneira clara e de forma importante, mas como até quem está falando aqui é a Andréa Frazão, que ela está usando o perfil da geografia medieval. Ela está dizendo que concorda, mas a academia nem sempre valoriza a formação do professor. É exatamente isso. Mas como é que a gente vai... tem uma né? Tem que haver uma mudança nas grades, tem que haver uma mudança na visão da formação do professor, né? Tem que haver uma mudança, e é um debate muito maior que eu acho que o Brasil deveria fazer, porque a gente usa a linha do tempo da história europeia, né? Porque a gente é obrigado a fazer, é lógico que a gente vai fazer porque todo mundo tem esse padrão e tal, mas por que a gente não monta as nossas grades a partir de outra visão de linha do tempo? Sem ser, por exemplo, história medieval europeia. Por exemplo... Tá entendendo? Não Sim, teria por que a gente fazer dessa forma. Sim, por exemplo, tem uma historiadora que é pesquisadora do campo do ensino da história, né, que é a Cici Bittencourt, que ela apresenta, né, metodologia sobre o ensino de história. Né? Eu gosto muito de ler a Cici, e ela vai dizer justamente sobre isso. Existem várias maneiras de você pensar e trabalhar, né, história dentro da educação escolar, dentro da escola básica. Mas a grande questão é, os professores foram preparados para isso? Porque, por exemplo, se a gente vai trabalhar com o tema, a partir de um tema, escravidão, eu vou falar de escravidão desde a antiguidade clássica até a contemporaneidade. A grande questão é, quais são os professores que conseguem fazer isso? Por isso que eu falei para vocês inicialmente que não tem como dissociar o professor do pesquisador. Impossível. E aí, é claro, né, foi bom o André ter trazido essa questão da formação do professor. Por quê? Porque nós temos uma hierarquização aí, aonde, né, o conhecimento acadêmico, ele se sobrepõe ao conhecimento escolar, o que é produzido. Mas as pessoas se esquecem que o professor que está na escola básica, ele produz também metodologias, e muitas das questões, né, que surgem hoje, né, em grandes teses, né, eu vou citar aqui o Menino 23, que virou um documentário do professor, eu esqueci o nome dele agora, né, mas surgiu numa sala de aula, a aluna levanta a mão, numa aula sobre nazismo, e diz: professor, esse símbolo eu vi na fazenda da minha família lá em São Paulo. Por incrível que pareça, assisti essa semana. Que legal. Não. Eu já usei vários, eu parei agora, mas eu usava sempre esse documentário, porque eu fui convidada para um debate sobre ele, quando ele foi lançado, e eu fiquei encantada, né? Primeiro porque é um tema que sai da sala de aula, né? O professor, ele consegue fazer uma pesquisa gigantesca, consegue encontrar 2 dos antigos meninos, e mostra uma história, ele traz, né? Ele faz emergir uma história que ninguém sabia, ninguém contava, ninguém conhecia, mas isso surgiu dentro da sala de aula. E essa hierarquização que nós temos, e aí por isso que eu trouxe Hilsen no início da nossa conversa, né, que essa hierarquização, segundo o Hilsen, se dá justamente porque a história se afasta, né, da chamada didática, a partir do século XIX, quando ela se torna uma ciência, se aproxima da teoria, da metodologia e se distancia, segundo Hilsen, né, equivocadamente
da chamada didática. E eu concordo plenamente. Eu acho que impossível um professor ser um bom professor se ele não pesquisa e se ele não consegue, né, tornar significativo o conhecimento que ele está tentando construir com o seu aluno. Porque professor não ensina. Né? A gente tem essa maneira de falar, professor, não, a gente constrói junto com o aluno. Né? A gente constrói junto. E não tem como, né, pensar ou dissociar a imagem do professor do pesquisador. É isso que eu mais tento, né, refletir, trazer como reflexão para os meus alunos, né, na formação de professores, porque isso eu vejo na minha prática. Né? E quando eles vão fazer a primeira aula, que eles entram em desespero, né, aí eles percebem, caramba, eu fiquei 2 semanas para preparar uma aula de 50 minutos, e Amara. Eu falei, exatamente, é por aí. É por aí. Porque você vai selecionar, você vai pesquisar, você vai fazer... E uma questão que aparece muito também, né? Eles usam as imagens porque eles querem ilustrar as aulas, e aí, claro, estou falando de um grupo de alunos especificamente que tem inserção dentro de escolas de classe média alta, então eles têm toda a tecnologia, os aparatos tecnológicos para fazerem uma aula, né, surpreendente, né, uma coisa assim gigantesca. Então eles têm que pensar, primeira coisa, cadê a referência? Aí eu trago o Ilmar de Matos, né, eu falo, bom, se a aula é um texto, e seu aluno é o seu leitor privilegiado, cadê as referências? Né, as imagens que você seleciona, elas têm relação com o seu objeto de pesquisa, né, com o seu tema de pesquisa. A mesma coisa é a aula. Uma questão que eu acho que é importante, Jefferson, é a gente trazer essa informação, né, de que nós fazemos ciência. Seja o historiador que está na academia, seja o historiador que esteja na escola básica. Somos historiadores. A nossa base teórica e metodológica é a mesma. São construções narrativas diferenciadas, porque você não vai falar da mesma forma que você fala para uma turma de graduação ou de pós-graduação, da mesma forma que você fala para um público amplo, como esse, ou quando você está falando com a escola básica. Né? As narrativas são diferentes, as construções são diferentes, né? A forma de falar com o público, de mobilizar a atenção do público são diferentes. Isso tem que ser observado. Né? Mas a nossa base, né, tanto para preparar uma aula para a escola básica, quanto para a graduação, né, eu tenho que trabalhar conceitos. E como é que eu trabalho conceitos? Aí penso no 6º ano, que é, né, basicamente, qual é a grade curricular do 6º ano? Antiguidade clássica. Como é que eu trabalho antiguidade clássica com meninos de 11 anos? E aí tá uma grande questão para nós. É um grande desafio. E aí eu te digo, né, o ensino e a pesquisa de história são fundamentais, sim, numa luta antirracista. Mas eu acho que, quando nós formamos um público amplo, e aí, assim, é pensar que a sociedade brasileira não é formada somente por negros, ela é formada também por não negros. Negros e não negros visualizam nas diferentes mídias, né, o mesmo tipo de narrativa, dos lugares que cada grupo pode ocupar ou não ocupar, e isso vai se reproduzindo. Então, a escola é o espaço que a gente pode quebrar esses paradigmas que foram construídos durante muito tempo na sociedade brasileira. É importante formar alunos que serão professores que possam pensar e problematizar essas questões, porque eles vão se deparar com isso nas suas salas de aula. Né? Para quem vai atuar em escola pública, vai se deparar com um público muito plural, etnicamente falando, não é? Com preto, pardo, amarelo, branco, né? Com diferentes religiosidades. E como é que você lida com essas diferenças? Então, se a gente prepara o nosso aluno, né, pelo menos do ponto de vista teórico e metodológico, e aí didático, para que ele vá para a sala de aulas, pesquisas, né, que sejam relevantes para mostrar uma outra concepção do ser negro, principalmente africano e seus descendentes, a gente pode, sim, né, modificar esse olhar tão pejorativo que nós temos com relação aos corpos negros. E, de repente, diminuir esses números de crimes que a gente tem visto, né, o número de estupros, o número de violência contra mulheres, né, principalmente aí mulheres negras, como eu falei para vocês. Depois da lei do feminicídio, há uma diminuição de 10%, né, desse crime contra mulheres brancas, e no mesmo ano um aumento de 14% entre as mulheres pretas. E aí eu tentei mostrar para vocês, né, como isso vai sendo construído ao longo de quase, né, mais de 350 anos de escravização,
de africanos e seus descendentes. Tentei mostrar que a medicina corrobora também nessa construção narrativa, não é? Esse discurso da medicina é um discurso muito forte. E, olha, a medicina no século XIX não tinha essa concepção científica que tem hoje. Ela estava num processo de construção, ela disputava lugar, né, com a medicina popular, né, com curandeiros, né, feiticeiros, dentistas, sangradores, disputava. E, majoritariamente, muitas pessoas preferiam, né, os curandeiros do que os médicos, né, e isso por várias questões. E aí, as etnias africanas, porque acreditavam que a doença estava ligada também a algo, né, sobre só uma questão de Estado. Então, precisava de alguém que entendesse, né, um pouco dessa cultura para que pudesse intervir nesse corpo doente e curá-lo. Né? E algumas doenças não poderiam ser curadas, elas tinham que ser, as pessoas deveriam, né, passar por essas doenças como uma forma de purificação. Então, assim, são diferentes culturas, é um mosaico imenso que a gente tem na formação colonial e pós-colonial no Brasil, né? E aí, é claro, tudo isso aí está muito junto e misturado, como dizem os mais jovens hoje, né? Está tudo junto e misturado. Então, é muito, muito importante a gente trazer isso, né, na formação dos nossos alunos. Eu acho que inserir mais autores negros, inserir aí, né, concepções diferentes, né, autores africanos, filósofos africanos, principalmente também as feministas negras. Eu acho que elas têm contribuído de forma significativa, né, para a gente quebrar muitos paradigmas com relação ao racismo. Enfim, eu acho que é isso. Espero ter contribuído. E aí, irmão André, alguma coisa para falar? Sim, eu acho importante o que a professora trouxe para nós nessa noite. Eu acho que abriu muitas possibilidades, né, para a galera que está participando, que está assistindo. E eu acho que a professora pontuou que o combate ao racismo se dá todos os dias, não apenas no mês de novembro, que aí o professor, às vezes, ali é sobrecarregado, pensa alguma coisa, e a professora pontuou a necessidade de fazer essa conexão, né, da história com o tempo presente, criando diálogos. Eu acho que essa é a tarefa do historiador. Então, assim, eu estou muito feliz, né, com a fala da nossa irmã, a professora. É importante afirmar, gente, professora. Enquanto a gente tem aí um presidente sem vergonha, que quer desqualificar os professores, é importante a gente afirmar que existem professores, professoras, que estão lá no chão da sala de aula, no calor das tensões do dia a dia, e está encorajando, afirmando a potência da história para a transformação da sociedade e transformação das pessoas, né? Acho que todos nós, antes de pensarmos em transformar a sociedade, nós fomos tocados pela história, seja na necessidade de entender, de interpretar, de dar respostas ou de fazer perguntas, né? Então, acho muito legal. Acredito que a gente está terminando a live, a galera com várias interrogações na cabeça, e a gente faz o convite. Estude história, isso. Precisamos de mais historiadores e historiadoras. A professora daqui a pouco vai citar o seu contato. Entre em contato, sabe? Tente participar de uma aula como ouvinte, sabe? Participar de uma aula como ouvinte, de poder acompanhar os trabalhos que são realizados. E essa parte de ensino da história é muito gostosinho, sabe? E, obviamente, encanta muita gente. Então, tá aí o convite, né? Precisamos do historiador profissional ali, do estrito senso, que está ali com o currículo Lattes ali atualizando, mas precisamos também assim, existem muitos níveis de história, de historiadores, né? Então, acho muito legal, assim, estou muito feliz. E gratidão, professora, gratidão mesmo. E assim, gente, eu estou afirmando, continuo dizendo, professora, que é o lugar político mesmo do enfrentamento, e professora negra, que é mais importante ainda,
tá lá, passou pelo trem, pegou o trem, andou ali naquela parte ali até chegar no IFIX, provavelmente comeu podrão na Central. Tá aí, gente, na resistência. Isso é muito importante, sabe? E tá aí falando do nosso povo, então estou muito feliz mesmo. Embora meu campo de história, né, da história, seja mais ligado ao movimento negro. Desculpa. Na minha época... Hã? Tá cortando. Não, você falou tá do cortando. podrão. Você falou podrão... na internet, né? Você falou do podrão, que a gente comia podrão de fato, mas tinha o picolé também, que vendia no trem, que era 20 centavos, né? Era uma coisa assim, que era... Todo mundo tinha um picolé lá na época do... Putz. Sempre tinha os 20 centavos, era o da boneca, não lembro agora os nomes, não, mas eram os nomes Pipoquinha, assim, né? pipoca. O engraçado, o mais interessante era a forma como aqueles vendedores eram criativos para poder vender o produto. Era uma coisa assim fantástica, né? Um aprendizado único, né? Mas enfim, muito obrigado. Aqui, eu Mas quero... quem quiser entrar em contato, o meu Facebook é Iamara Viana e o Instagram também, @IamaraViana, e o meu e-mail é tudo minúsculo, ia.s de sapo, Viana, com N só, @gmail.com. E aí, quem quiser, pode entrar em contato. Então, eu quero agradecer, eu quero dizer ao pessoal que hoje eu tô tão emocionado, porque é a minha área, né, cara? Então eu acabei não travando para colocar a participação do pessoal. Eu quero pedir desculpa aí a todo mundo, tem um monte de pergunta aqui. Eu peço desculpa a vocês, porque estava muito bom, e eu não quis interromper. E eu fiquei assim, falei, pô, interrompo, não interrompo. Não, eu tava torcendo para tu não interromper. Aí depois eu esqueci. Não, cara, pelo amor de Deus. E aí depois eu esqueci mesmo. Eu falei, cara, agora no final que eu falei, caramba, um montão de participação. Mas eu vou só falar o nome das pessoas, que eu acho importante. Né? O pessoal que participou desde o começo. Paulo César Gomes, nosso irmão Ronaldo Russo, lá do IFIX também, né? O Vitor Hugo Batista Neves, Marta Nascimento, Ana Carla Messias, Aline Brum também, que era lá do IFIX, Rosimar Glória, Maria Fátima Marinho, Alexandre Oliveira também lá do IFIX, Gláucia Ferreira Lima, Bernadette Bispo, Val Araújo, Rodinei Vieira Lessa, Cléria Damasceno Ponte, Daniele Lopes, que é a irmã lá da Colômbia, a Elaine Machado, que é minha prima. Prima a gente tem que falar, André. A minha prima, Vera Bento, Adriana Serafim, Moacir Rodrigues, o Jairo Batista, José Henrique Tomás, Roberta Lopes Moreno, mas quem aqui? A Andréa Frazão, nossa professora, nossa mestra. Gente boa demais. Estive com ela hoje na aula. Voltei a assistir aula de laboratório hoje. Estava com ela lá assistindo aula de laboratório. Newton Júnior, cara. Newton Júnior estava sumido, voltou. A Ana Carla Messias e a Deise Lúcia de Santos Neves. Eu quero agradecer a todo mundo, dizer que foi lindo. Agradecer a Mara. Aí a Mara, assim que eu falei, ela disse, não, eu vou, que maravilha, obrigado. Cara, eu quero agradecer demais. Dizer que te acompanho nas redes, vejo várias lives e trabalho que você faz. Quero dizer que é uma honra muito grande ter você como colega, como amiga de trabalho. Está naquele grupo lá que já teve briga, lá a gente já brigou. Já teve confusão no grupo da gente, mas agora, graças a Deus, está em paz. Normal. Faz parte. Mas dizer que foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente está muito feliz mesmo, tá? Agradecer. E o que o André falou, eu tô nessa vibe de acompanhar as irmãs, as mulheres negras, pretas, tenho acompanhado Vilma Dias, um monte de irmã aí que eu esqueço os nomes. Sou ruim de nome pra caramba. E assim, eu tenho acompanhado muita coisa e eu acho que a gente tem que escutar mais essas mulheres. A gente tem que parar para escutá-las, a gente tem que dar ouvido às histórias e às reflexões que elas têm feito. Muita coisa que aconteceu na eleição agora foi fruto do trabalho delas. Elas lutaram muito,
Então é importante demais a gente escutar esse povo, porque é nelas que está a sabedoria do povo negro, né? É nelas que está a nossa sensibilidade e ancestralidade. Então, Emário, eu quero agradecer, tá bom? Muito obrigado. Se você quiser falar alguma palavra final. Eu quero agradecer, eu fiquei muito tão feliz, tão emocionada com o convite de vocês. Eu falei, caramba, que legal, que eu sempre estou vendo, né? Estou sempre postando, eu falei, puxa vida, mas nem sempre a gente consegue acompanhar. Né? Mas, assim, fiquei muito honrada, né? É um prazer imenso que vocês continuem com o trabalho de vocês, né? Importantíssimo, né? Que a gente se encontre mais vezes, que a gente possa falar sobre questões tão relevantes, enfim, né? Força e paz, né? É paz e bem, né? Eu falei ao contrário. Paz e bem. Força e fé, né? Força e fé sempre é a minha frase preferida, né? Então, mas assim, foi um prazer imenso conversar com vocês. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes, né? Que a gente possa se encontrar em outros momentos para mais diálogos, né? Para mais conversas. E aí, com mais tempo, né? Que eu ainda tenho que terminar de fazer aqui um trabalho para mandar. E eu falei que ia terminar 9h30, 10h30, nós passamos, desculpa. André, tá contigo. Paz e bem para todo mundo aí. Um grande abraço, muito obrigado. Tá contigo, André. Gente, agradecer mais uma vez a professora Yamara, dizer que eu estou com ciúme porque meu povo da UERJ me sabotou. Olha só, gente, o povo do IFIX é unido, hein? O povo da UERJ tem que participar mais. Mas, enfim, depois a gente acerta com o povo do nono andar. Então, quero agradecer a meus irmãos e irmãs que ficaram até o final, dizer que foi muito legal o nosso diálogo, e eu quero deixar uma palavra bíblica que dialoga um pouco com a nossa condição de historiadores, que está lá em Lamentação de Jeremias, que diz o seguinte, Lamentação de Jeremias 3, verso 1, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ou seja, é o lugar ali da memória como lugar de promoção, de reflexão, de resistência, de encorajamento, a promoção da justiça, e lembrando que nós, historiadores, também somos aqueles que lutam pela memória, né? Então, tá aí uma palavra de encorajamento para você, meu irmão, minha irmã. A gente segue com alegria. Forte abraço a todos e todas, e paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.